Da lição 20, que é o reconhecer. Passo da manutenção. Então, isso por si só já resumiria a nossa palestra hoje. Eu brinquei que qualquer dia nós vamos fazer isso, e vamos fazer assim para o ano que vem, provavelmente. Vamos andar com uma plaquinha aqui. Quem sabe até a nossa camiseta não sai aqui, em reforma constante. Porque não acabou. Mas o que acontece a partir desse passo? Eu continuo a fazer o inventário, e quando estava errado, eu admitia prontamente. Então, quer dizer que o processo não acabou. Quer dizer que eu não estou totalmente pronto já. Eu preciso continuar com a minha manutenção. Olha lá, aquela palavra. 1 Coríntios 10, 12. Nós vivemos nessa corda bamba. Nós vivemos na beira do abismo. Sabe aquelas coisas que foram tratadas durante o nosso processo? A gente vai continuar experimentando elas. Vamos. Situações em que nós vamos ser testados, e aonde que vai ser o nosso diferencial? Na forma com que eu reajo. Então, eu estou numa constante manutenção. E essa reação é o que determina o meu estilo de vida, o estilo de vida que eu adotei. Ou não. Porque se eu não decido reagir diferente daquilo que eu fazia antes, da forma que eu agia antes, eu continuo o mesmo. Edinaldo, você está me desanimando. Eu vou continuar a vida toda assim? Sim. Com coisas que você vai superar e que outras você vai ter que continuar trabalhando. E é impressionante, eu vou contar uma experiência para vocês bem breve. Esses dias eu passei por uma experiência no trabalho, e não foi algo assim drástico, ou eu diria assim, trágico, palavra certa. Mas aquele dia me fez refletir sobre uma coisa. Uma pessoa agiu de uma forma tão inesperada, tão inusitada para mim, que eu não soube nem como agir. Eu fiquei paralisado. Aí aquilo me trouxe aquela reflexão. Meu Deus, como nós somos pegos com circunstâncias novas, que nós não sabemos nem como agir, ou às vezes nem age, às vezes paralisa. Porque a nossa vida é assim. Às vezes você espera coisas de pessoas, e às vezes você nem espera e acontece, e você não sabe nem como agir, você nunca passou por aquilo. Eu fiquei paralisado, eu não soube o que fazer. Aí me veio essa reflexão na hora, e não é nada assim grandioso, sabe, prejudicial, mas eu fiquei pensando, meu Deus, é assim que a gente funciona. A todo instante nós somos pegos dessa maneira. Vou contar outro testemunho, hein? Opa, hoje estou cheio de testemunho. Eu vinha vindo, belo e formoso, subindo uma baita de uma ladeira ali do bairro Alto para buscar a Helena na escola, agora um pouco antes de vir para cá. O abençoado acho que não me viu e cruzou a minha frente, mas faltou isso para bater. Naquele momento eu consegui frear, ou o carro até morreu, porque ainda bem, né? Senão teria batido. Porque eu consegui enxergar que ele veio para cima. Mas isso é questão de segundos, sei lá. A todo instante nós somos testados dessa forma, com comportamentos, com ações de outros, com aquilo que a gente espera, com as expectativas que nós fazemos de outros, com as nossas próprias expectativas. Não serão poucas as vezes, e não foram poucas as vezes, eu sei que se eu fosse abrir aqui para vocês, vocês contariam, que vocês não esperavam determinadas reações que vocês tiveram. Por quê, Edinaldo? Porque a gente continua na manutenção. Agora, quando a gente se autodetermina a mudar o estilo, aí você já fica mais atento a tudo. É verdade. Não é assim? Sim ou não? Mas isso requer o quê? Requer um novo estilo de vida. Aqui já foi falado muitas vezes, eu me lembro sempre do pastor Prandini falando muito isso.
O CR é um estilo de vida. Eu determino que eu não vou mais agir daquela forma quando a minha filha fizer isso, quando a minha esposa fizer aquilo, quando o meu patrão fizer aquilo. E sabe o que é legal quando a gente age assim? É tão interessante, porque você a maioria das vezes, eu não sei se é o caso de vocês, quando a gente tem alguma reação que não é boa, a gente fica pensando no outro, ou o que o outro pensou da gente. Mas você já parou para analisar o quanto o bem que faz para você quando você não age errado? Não é verdade? A gente faz bem para a gente também, não é só para o outro. A gente às vezes coloca aqui as coisas de uma tal forma que dá a impressão que você só não está prejudicando o outro. Mas e aquilo que faz bem para você? Ai, meu Deus, hoje eu consegui vencer aquela reação ali que eu pensei que eu ia explodir. Né? Aí você sai de lá. Aí é motivo de você se orgulhar, tá? Poxa, consegui passar essa luta aí sem reagir como eu reagiria antes. E o Celebrando a Restauração, ele faz isso. Ele faz. Ele faz. Então, nós estamos aqui na lição 20, no passo do reconhecer. Mas reconhecer o quê? Que eu não sou autossuficiente. Eu estou falando para vocês e estou olhando para vocês, dá a impressão que vocês estão dizendo assim, Edinaldo, mas isso não acontece comigo. Acontece. A gente acha que já está podendo. A gente acha que já pode ir de novo naquele ambiente e chegar lá e você ter uma reação diferente. Cuidado. Eu sempre falo isso muito dentro do nosso grupo de passos, de homens principalmente. Se você sabe que aquilo é um gatilho, se você sabe que aquilo é uma fraqueza, não vá. É simples assim. Mas aí a pessoa acha que se sente forte, vai lá, e o que acontece? Cai de novo. Costumo brincar, né, Hudson? Como que é o nome daquele? Eu não lembro mais o nome do desenho, mas existe um desenho que é sempre aquela saída pela direita, não consigo lembrar o nome dele agora. Gente, saída pela direita, saída de emergência. Viu que o negócio vai pegar, que vai te levar para a beira do abismo, que você vai escorregar, portinha da direita, portinha da esquerda, e ó, não é feio. Agora, ficar ali achando que você está podendo com o assunto, não vai dar certo. E com o Celebrando a Restauração também é assim. A gente tem que saber que nós continuamos num processo. Mas, Edinaldo, como é que eu pratico, então, o passo para... O passo não, como é que eu pratico que ferramentas eu posso usar a partir de agora, principalmente no passo da manutenção, ou não quero falar só do passo da manutenção, porque manutenção não é só esse passo, é tudo, e vai continuar sendo assim. Como é que eu faço para manter, né, o meu processo de restauração? Existem algumas coisinhas, algumas dicas. Eu quero trazer uma para vocês. Olha que tremenda essa frase. Isso é do David Cornfield, olha só. Nós temos que reconhecer que o sucesso que obtivemos pode ser mantido somente se estivermos prontos a praticar os 12 passos diariamente para o resto das nossas vidas. Para o resto das nossas vidas, diariamente. Será que a gente consegue? É muito tempo, né? E todo dia. Olha lá. Quanto mais nós praticamos o passo da manutenção, menos nós recaímos no erro. Mas, Edinaldo, como que eu posso fazer isso na prática? Como que eu posso exercitar? Eu gosto dessa palavra exercitar, tá? E quero que você procure mesmo fundamentá-la aí com você, a questão do exercício. É como um exercício físico. Você tem que estar ali todo dia, fazendo a mesma coisa, indo muitas vezes no mesmo lugar, caminhando nos mesmos lugares. É exercício. Como que eu faço isso? Através da
autoavaliação. Mas, Edinaldo, como que eu faço uma autoavaliação no meu processo de restauração? Como que o programa Celebrando Restauração me ajuda a fazer essa autoavaliação? Simples. Eu tenho falado aqui por muitas vezes que o CR é o quê? Um grande... O que é o CR? Um grande inventário. Sabiam disso? Quando você começou o grupo lá no início de março, até você terminar, sabe o que você fez? Você escreveu um grande inventário. E se você fosse, talvez, colocar em papel, daria um bom dossiê, né? Porém, ele não acaba aqui. A nossa vida é um grande inventário, onde nós vamos superando coisas, eliminando outras, absorvendo novas. Percebem? Então, como que eu me autoavalio, Edinaldo? É simples. E a Amália já falou um pouco disso. Só que isso requer uma determinação. Toda noite eu chego em casa, não é isso? Se você não tem um caderninho de diário, sei lá, um papel, pode fazer no seu computador também. Eu ainda gosto que escreva, mas pode fazer no seu computador também, né? O pessoal aí que gosta de digitar. Você tem que escrever tudo o que você passou no dia. Mas escrever o quê? Tudo aquilo por qual eu passei, por toda a situação que eu passei e como eu reagi. E melhor, não é só escrever por escrever. Hoje eu fui na reunião do Encontrão, lá na capela da IBB, e aí eu encontrei lá o Júnior, o Hudson, nós tomamos um café, batemos um papo, foi muito legal, pronto, fechou. Não, não é assim. Hoje eu fui lá na reunião de Encontrão, na capela, à vontade, na capela da IBB, encontrei o Hudson e o Júnior. O Hudson, nós conversamos sobre o nosso grupo de passos, com o Júnior nós falamos do nosso PGM, e nós rimos, e nós... É assim. Porque se você não consegue, ou você deixa de lado isso, se você não anota os sentimentos e ações, as circunstâncias que você passou, você vai estar só escrevendo e relatando fatos. Uma das coisas que nós frisamos muito aqui no Celebrando Restauração não é relatar fatos, não é escrever acontecimentos, mas é identificar sentimentos. E principalmente como eu agi, ou como eu deveria ter agido. Isso é autoavaliação. Isso é fazer a manutenção do seu processo de restauração. E é triste, eu vou falar para vocês, que muitas pessoas perdem esse valor, esse princípio. E vou dizer mais para você. Se você acha que fazer só de mente, só mentalmente ajuda, não ajuda. A nossa mente não lembra tudo. Eu vou fazer na cama quando eu estiver deitado. Você vai dormir, você não vai fazer inventário. É simples assim. Como que eu faço a minha manutenção do meu processo de restauração? Primeiro, me autoavaliando. Quando? Escrevendo meu inventário de noite. Eu falo de noite, mas você pode escolher um. De noite é porque a gente a gente consegue expressar tudo aquilo que nós passamos no dia. É mais tranquilo. Depois que todo mundo foi dormir, que está silêncio. É assim que a gente se autoavalia. Então, essa é a primeira ferramenta. Olha lá, tem até lá os emojis, né? Marque bem os emojis são bem interessantes, né? Durante o dia que você estiver respondendo as tuas mensagens, a maioria das vezes a gente hoje usa o emoji porque ele é mais prático. Lembre dele. E se você quiser até fazer o teu inventário com emojis, vai ficar muito bonitinho, né? A autoavaliação é praticada através do inventário diário, que nos ajuda a tomarmos consciência de nossas forças e fraquezas. Consciência. Se não está te levando a ter consciência das tuas fraquezas, você está só escrevendo e gastando tinta de caneta e papel. Tem que ser algo profundo.
Sincero e honesto, né? Sincero e honesto. A segunda é a autodisciplina. Ai, meu Deus, disciplina dá até um... Eu não sei vocês, mas... disciplina gera tantas coisas na gente, né? Eu sou filho de militar, fui muito disciplinado, fui militar, fui disciplinado. Acho que criei um estigma com disciplina, mas aí ele está falando de uma disciplina boa. A autodeterminação que eu estava falando aqui agora. O que é isso? Olha lá, no início vai ser difícil você fazer essa autoavaliação, principalmente escrever. E eu falo isso até para nós homens, tá? Os homens têm uma dificuldade de escrever que é impressionante, né? Mas nesse processo requer o quê? Atitude. Que vai criando um hábito. E aí daqui a pouco você está fazendo isso tão naturalmente que você vai... É como escovar o dente, comer. Vai ser algo muito natural. E talvez até, eu digo mais, tá? Pela experiência que a gente escuta, de quem tem realmente esse hábito, você escreve até durante o dia. Você não espera chegar de noite. De noite você só faz aquela avaliação. Hoje, por exemplo, com o celular, tem pessoas que anotam ali, no bloquinho de notas. Aquele cara me fechou lá, o que eu fiz? O que eu fiz? Abençoei ele. Ou eu deveria ter abençoado ele, né? Depende do caso. Anota ali, para de noite ele fazer essa avaliação. E isso vai se tornando hábito, que vai se tornando hábito, que vai se tornando hábito, e vai te ajudando. Eu gosto muito daquela frase final ali, ela parece ser um pouco pesada, né? Mas nós fazemos o que é necessário para continuarmos crescendo, gostando ou não, querendo ou não. Ah, Edinaldo, mas eu não gosto, eu não quero. Bom, então você vai ter que rever teu processo de restauração. Sim ou não? Vamos para mais uma ferramenta lá. Não, a diferença... Olha lá, isso é importante, tá? Isso é muito importante. Qual é a diferença entre sentimentos e ação? Se você tem algum problema com os teus sentimentos, reveja, tá? Porque não é errado sentir, tá bom? Eles podem até estar embasados em pensamentos e fatos não baseados na realidade, mas são válidos. Aprendemos a ligar os nossos sentimentos às nossas ações. Todo sentimento vai nos levar a uma ação. Nem que seja aquela de ficar assim bicudo, assim, que você não fala nada, que você se isola. É uma ação. E como a gente fica bicudinho, né, durante o dia, né? Mas tem alguma coisa aí que não está legal para você ficar bicudo, né? O que eu preciso fazer? Anotar. Fiquei bicudo com aquela coisa que me falaram. Por que eu fiquei bicudo? Aí você vai atrás. Vai atrás para saber o porquê. E aí você começa a entender. E você começa a se autoconhecer. E você começa a se autoavaliar. E aí você cria a disciplina de estar sendo diferente. Toda vez que alguém te fala aquilo. Aí o bico já não fica mais aquilo, fica bonitinho assim, né? Parece uma coisa simples, né? É o passo da manutenção. Agora, não adianta eu fazer tudo isso, não adianta eu te dar todas essas dicas, nos dar todas essas dicas, se eu não mudo o meu estilo de vida. Porque a restauração é um estilo de vida. É mudança de estilo de vida. Eu adoto um novo estilo de vida. Que novo estilo de vida? Eu não aceito mais determinadas ações e reações minhas. Eu passo a enxergar que aquilo não é mais bom nem para mim, nem para aqueles que estão ao meu redor. E eu começo a desejar mudar. Nós estamos no passo 10. Lá no passo 3, nós tivemos uma experiência, e se você... Eu acredito que você tenha tido. Eu quero que você leia um texto comigo, que está lá em Atos 9. Quando eu abri a reunião hoje, eu falei da minha identificação com Paulo.
do apóstolo Paulo. Se tem alguém que entendeu que precisava mudar, que precisava adotar um novo estilo de vida, esse foi Paulo. Olha só o que diz Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo era um profundo conhecedor da lei, zeloso com a lei, de uma formação impecável. A Bíblia diz que ele foi formado aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei. Mas, quando ele teve um encontro verdadeiro, não foi nem encontro, né? Eu não chamo de encontro, eu chamo de trombada. Encontrão. O que aconteceu com ele? Ele poderia ter continuado lá onde ele estava, não poderia? A decisão era dele. Claro, a luz cegou, mas e daí? Qual foi a decisão que ele fez, que ele teve? Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu vou adotar um novo estilo de vida. Percebe como é uma decisão tua? Minha? Não é algo que alguém possa fazer por nós? E Jesus nos dá essa oportunidade e nos deu durante o processo. Quem conhece o processo, a lição 3 exatamente, vai saber, lição 6, que é uma decisão. Passo 3, lição 6, para ser mais exato. Não é isso, Raquel? Passo 3, lição 6. Agora, ele poderia ter ficado lá na lei ainda, perseguindo os cristãos? Poderia. Poderia estar reagindo da forma que ele reagia. A Bíblia diz que ele entrava nas casas, ele tocava horror. Edinaldo, mas a experiência dele foi sobrenatural, algo indescritível. Ah, tá, e a sua não foi? A minha foi. E a partir disso, o que aconteceu? Eu entendi que eu tinha que mudar de vida, adotar um novo estilo de vida. Agora a pergunta que eu faço para vocês, e eu não quero aqui fazer toda uma ministração sobre Paulo, porque nem teria tempo suficiente para isso. Mas vocês acham que Paulo continuou no processo de manutenção do novo estilo de vida dele? Sim? Vamos ver? Vamos ver. Vou ler um texto aqui que com certeza vai comprovar isso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha só. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não sei se Paulo fazia inventários, como nós ensinamos ali, o relâmpago, o periódico, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele entendeu que ele estava num processo de manutenção. E cada vez que ele levantava, ele dizia: Senhor, hoje não sou eu quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. E o Celebrando a Restauração, ele nos traz essa mesma consciência. Esse mesmo princípio. Senhor, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Tem uma declaração que me faz muito mal quando eu ouço. Mas todo mundo faz. Aí sabe o que você tem que responder? Mas eu não sou todo mundo.
Se o todo mundo faz não te incomoda, tem algo errado no seu processo. Vocês acham que Paulo permaneceu no processo de restauração dele? Sim? Tem mais um texto que a gente pode ler, que também confirma isso. Olha o que fala Filipenses 3,16. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia nós andemos de acordo com o que já alcancemos. Sabe o que ele está dizendo? Que ele adotou um novo estilo de vida, que ele permanece nesse processo de novo estilo de vida, de manutenção do seu processo, mas que ele não é perfeito. Por quê? Porque ele anda conforme aquilo que ele alcança. Agora, se você chegou no passo 10, e você está achando que o teu processo já acabou, que o teu compromisso acabou, e que você já está ali, alguns degraus ali acima, cuidado. Porque se você cair lá de cima, vai ser pior. Então, o que eu preciso fazer? Continuar fazendo o meu inventário. Se você não faz, adote ele. Me autoavaliando através dele. Tendo a disciplina suficiente para manter essa escrita de inventário. Quantos aqui foram no Retiro de Quarto Passo esse ano? Mas todos já foram no Retiro de Quarto Passo, né? Eldinha foi, você não, vocês foram. É muito bom, né? A gente escreve. Acabou? Não. Você vai continuar escrevendo. Mas não é só escrever por escrever. É escrever para transformar. As educadoras aí que gostam, né? Desse discurso. Queridos, o certo e o errado. Praticar o passo 10 nos ajuda a perceber quando estamos errados. Esse é o objetivo. Então eu escrevo para identificar que eu estava errado. Eu escrevo para que na próxima eu faça certo. Percebe? Não é só escrever por escrever. Dificilmente percebemos imediatamente os nossos erros e admiti-los é ainda mais complicado. Olha, e é bem assim mesmo. Quantas vezes acontece de naquele momento você não perceber que você fez, e aí daqui a pouco, né, vem o nosso poder maior que se chama Espírito Santo e fala assim, ó, não foi legal isso aí. O que você fez? Dentro de casa, então, é direto isso. Às vezes eu sou muito duro com as meninas, e aí o Espírito Santo já vem e fala assim, vai lá se consertar, porque não foi legal. Com a esposa. Mas, olha, volta e meia. Tem que estar lá pedindo perdão. Aliás, todo dia tem que estar pedindo perdão, né? Até que você vai exercitando. Vocês acham que parece um pouco utopia isso, não parece? Às vezes dá a impressão que a gente nunca melhora, né? Mas melhora sim. A gente, para nós, dá a impressão. Dá muita impressão. Meu Deus, eu estou aqui tentando, escrevendo, e vou lá e dou uma escorregada de novo. Vai lá, pede perdão, mas tem mudança. E se tem alguém que vê essas mudanças, são aqueles que realmente estão mais próximos de nós. Não são poucas as vezes que muitos que estão fazendo o CR vêm falar para mim, irmão, eu achava que não estava mudando nada. Nosso grupo de passos, volta e meia, a gente ouve isso, né, Hudson? Mas esses dias a minha esposa, a minha sogra é um ótimo termômetro, hein? A minha sogra veio e falou assim para mim, você está diferente? Porque ela estava acostumada a você reagir de uma forma, de repente, opa, acho que ela até bate assim, Senhor, será que é o mesmo genro? Que é o mesmo esposo, a mesma esposa? A gente pensa que não está mudando, mas está havendo mudança. E é tão bom isso, né? Como isso nos fortalece, nos anima, né?
Agora, tem que permanecer na manutenção. Eu digo, nada, mas isso nunca vai acabar? Vai. Eu acho que vai, né? Nunca fui para lá. Quando Jesus voltar. Nunca fui, não sei, mas eu acredito. Agora eu não vou ficar esperando ele voltar para que isso aconteça. Porque não envolve só a volta de Jesus, né? Envolve nós vivemos a plenitude que Jesus escolheu para nós. Fazemos bem às pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que Deus nos abençoou, né? Como esposo, esposa, filhos. E nós mesmos. Porque eu não sei vocês, mas quando eu faço algo errado, eu não fico bem. Antigamente eu até, não é que eu não ficava mal, mas não ficava tão mal, mas agora o Espírito Santo ele vem tão certeiro que não tem para onde você correr. É bem assim que acontece. Ele vai te incomodar, vai dizer, não foi legal isso. E é interessante que isso acontece de uma tal forma que às vezes nem a pessoa no qual você feriu, muitas vezes deu a devida importância ou sentiu, mas você, enquanto você não vai lá e não conserta o negócio, você não sossega, você não consegue. Então, assim, não é qualquer um. Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. E agora, isso aqui eu quero reforçar com vocês. Tão importante quanto reconhecer os erros é também perceber os nossos acertos, tá? Aprendemos a celebrar nosso crescimento e as mudanças que estão acontecendo nas nossas vidas. Quando você fizer o seu inventário, não anote só aquilo que você fez de errado, mas aquilo que você fez de bom. Hoje eu passei de novo por aquela experiência lá de confronto, onde antigamente eu mirava e eu consegui me controlar. Viu? Pontinho para você. Emojizinho sorrindo para você. Então não é só para ficar, só coisa ruim, não. Percebem? Tem que celebrar. E o Celebrando a Restauração traz isso. Quando nós nos reunimos aqui durante a nossa partilha, que acontece depois da nossa palestra, não são só coisas ruins que nós falamos. Lá nos homens não são poucas as vezes que eles vão falar, venci mais um dia, estou há tantos dias assim, aí meu irmão, vamos junto, permanece firme aí. Vivendo um dia de cada vez. Agora eu quero falar sobre gratidão. Uma outra forma de nós fazermos a manutenção do nosso processo de restauração é através da gratidão. É exercitar a gratidão. Existe uma dinâmicazinha que a gente já fez no nosso grupo algumas vezes, que é o potinho da gratidão. Faça o potinho da gratidão na tua casa. Quando eu falo para fazer o potinho da gratidão, não é só para você anotar lá aquilo que você alcançou de bem material. Eu comprei um carro novo, comprei um notebook novo, uma calça nova. Não. Bons momentos. Momentos bons de convivência. Hoje nós nos assentamos à mesa, tivemos um tempo lá, como raramente a gente tem, porque estava todo mundo em casa, e a gente conseguiu ter um momento prazeroso ali de conversa. Fomos num parque, ficamos ali fazendo um piquenique, sabe? Não estou falando aqui de só agradecer por bens materiais. Hoje eu consegui sair no parque com toda a família sem nem mirar por um momento. Aí, homens, isso é 10, hein? Isso é para nós. Não mirei nenhuma vez. Aliás, eu não fiquei nem preocupado com o celular. Eu me determinei que eu ia desligar o celular, nem olhei para ele. Passei o dia inteiro lá no parque, correndo com as meninas, soltando pipa, jogando bola e levando parquinho, e conversando com a esposa. Até caminhei um pouco, não sou acostumado a fazer. Estou falando isso porque eu faço assim mesmo. Potinho da gratidão. Hoje eu tenho que fazer uma anotação e colocar lá no potinho da gratidão. Eu consegui vir na reunião do CR, no encontrão na segunda noite. Glória a Deus. Tive um momento bom de partilha lá, conheci a história de muitas pessoas. Potinho da gratidão. E sabe o que a gratidão tem de essência?
Se tem uma coisa que a gratidão combate diretamente, confrontalmente, quando nós somos gratos, é a reclamação. O antídoto para a reclamação é a gratidão, é ser grato. Vou até pedir para você fazer um exercício com você depois. Toda vez que você for reclamar, você agradece. Você vai ver como vai fazer diferença na tua vida. Mas, Edinaldo, agradecer até pelas adversidades, sim, principalmente. Porque é através das adversidades que nós somos provados, testados, aperfeiçoados. Gratidão. Olha lá, a ingratidão, ela se instalará quando formos negativos e reclamarmos o tempo todo. E olha que interessante lá, ó. Agora eu quero falar para celebrantes aqui diretamente. Um dos primeiros sintomas de que a minha caminhada de restauração não vai bem é quando a ingratidão começa a achar espaço na minha mente e no meu coração. Ah, tem que ir naquela reunião de passos hoje, ai meu Deus, estou cansado. Não aguento mais, toda semana tem uma escrita para fazer. Toda semana ela vem, pastor Edinaldo, eu sou o Edinaldo, um filho amado de Deus. De novo isso? Não, agora, peraí, agora eu tenho que falar só e o outro tem que me escutar. Sabe, a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de reclamação, a ingratidão entrou no seu coração e você não percebeu. Simples assim. Deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas, Salmo 107:15. E nesse caso, nesse passo aqui, que é o passo da manutenção, nós percebemos que a nossa relação com Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Por quê? Eu falo muito isso no grupo, né, Hudson? Nós falamos muito isso no grupo. O nosso grupo de passos vai acabar. Faltam só algumas lições. Mas e depois? Claro, o Edinaldo vai estar aqui toda segunda-feira, o Hudson também vai estar à disposição. Mas e você, quando você estiver com você? O desejo dessa lição, o desejo dessa palestra, é que nós adotemos definitivamente o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida tem que ter como cerne Deus primeiramente. Hoje, quando eu estava testemunhando lá, conforme eu contei no início, eu procurei deixar isso muito claro. Eu falei para ele que essa pessoa com quem eu estava conversando, me perguntou, ele começou, na verdade, a nossa conversa começou assim, o que eu achava do mundo na atualidade, como a gente tem visto aí. Questões climáticas, sociedade se corrompendo, valores se corrompendo. Não, eu não tenho o que achar, nós estamos no final dos tempos. E uma das coisas que eu falei para ele é o seguinte, se nós olharmos para tudo isso, sem entendermos que Deus está no controle, sem acreditarmos que Deus está no controle de tudo, a tendência nossa é a gente também cair, desacreditar na humanidade, desacreditar em tudo, nos bons valores. Eu falei para ele, sabe como que eu faço para manter essa sanidade? Comunhão pessoal com Deus. E uma das frases que eu usei com ele foi o seguinte, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de comunhão pessoal com Deus. Porque se nós não fizermos isso, se Paulo não fizesse isso, se Paulo não optasse por Jesus, vocês acham que Paulo teria sido o homem que ele foi? E se teve alguém que entendeu que precisava, que dependia totalmente, que precisava se relacionar cada vez mais com Deus, foi Paulo. E isso o manteve até o final da sua vida. Quando ele combateu o bom combate, Essa tem que ser a nossa verdade. E o Celebrando a Restauração tem por objetivo trazer isso. O grande diferencial nosso dos outros movimentos é esse. Se um celebrante sai de um grupo de passos de 9 ou mais meses e não entendeu
que ele depende totalmente de Deus, da relação dele com Deus, para manter o seu processo de restauração, primeiro para ser restaurado e depois para fazer essa manutenção, vai ter que fazer de novo. Não adianta só adotar o estilo de vida. Você tem que adotar aquele que te dá o estilo de vida, um novo estilo de vida. E esse é só Jesus. Nós, facilitadores, as reuniões, fazem parte do processo. Porque quando você estiver escrevendo lá o seu inventário à noite, lá no finalzinho da noite, ou revendo tudo que você passou durante o dia, o acerto não vai ser comigo, você não vai precisar mostrar para nós facilitadores. Não, ninguém vai te cobrar isso. Ah, vem aqui, mostra teu inventário. Não. Mas ele está vendo. E é com ele que você vai ter que prestar contas. Percebem a diferença? Deixa eu ver o nosso horário, nós precisamos encerrar, são 20h31. Algumas dicas para a gente se manter nesse processo de manutenção. Ore e leia a Bíblia todos os dias, priorize as reuniões de restauração, passe algum tempo com a sua família e amigos, se for seguro, ou com a família da igreja. Olha só, famílias e amigos, se for seguro. Envolva-se em serviço na igreja, seja voluntário. É envolver-se com o corpo. Sabe por que a gente pede para... E a gente não só pede, né? A gente faz questão de que os celebrantes venham depois facilitar um grupo de passos. Porque quando nós facilitamos um grupo de passo, nós fazemos a manutenção do nosso processo. Ah, não, Edinaldo, você só chama a gente para vir trabalhar, você só chama a gente por uma questão de necessidade, imagina. Primeiro, quem chama não somos nós, é Deus. E segundo, é para que você possa manter o teu processo de restauração. É muito interessante isso. Você pode conversar com qualquer facilitador aqui que facilita grupo, ele vai dizer, olha, a melhor coisa que eu fiz foi facilitar grupo de passo. Porque quando você facilita, eu repito, você não está isento da partilha. Você vai partilhar junto os mesmos compromissos. Sabe aquela apresentação? Vai ter que fazer. Sabe aquele tempo lá de ouvir, né, falar e ouvir? Você vai ter que fazer. Como facilitador. Ou co-facilitador. Então, algumas dicas ali. E para nós concluirmos, para o nosso tempo de partilha agora, concluímos a nossa palestra, duas não, né? Uma pergunta-chave ali para nós. A você que está pela internet, me perdoe, não vou conseguir fazer mais, nós não temos mais os grupos de passos online, então você precisa vir aqui para participar dos grupos de partilha, os grupos de apoio, depois que se encerra a palestra, tá? E eu quero também te pedir para você vir aqui participar, não só por isso, mas você pode chegar um pouco antes, ter um tempo de comunhão aqui conosco, abençoadíssimo, com café, com alguns quitutes aqui que os abençoados sempre nos trazem. E eu tenho certeza que você vai ver uma diferença aqui. Porque isso faz parte do nosso processo de manutenção, do nosso processo de restauração, estarmos juntos. Então, uma ótima semana para você, Deus abençoe, e a gente se fala na próxima segunda-feira também, às 19h30.